Boa noite, tudo Boa bem, noite, Cléo? tudo bem? Prazer estar falando com você. Estamos, né, fazendo essa entrevista, somos formandas do 5º período, né, de psicologia, e para nós é um prazer estar compartilhando um pouquinho do seu conhecimento conosco essa noite, tá? Tá, um pouquinho que eu sei também, né? Porque cada um sabe um pouquinho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua bagagem que você já, durante esse período, né, que você carrega, Aham, para a gente conhecer um pouquinho também. tá. Eu sou a Cléo, né? Eu sou formada em psicologia desde 2005, faz tempo, já tô velha. Sou formada em pedagogia também, né? E atualmente eu trabalho nas duas áreas. Eu trabalho como professora durante o dia e à noite eu atendo como psicóloga, né? Comecei a fazer a pós em TEA por conta da escola mesmo, né? Uma demanda muito grande que a gente percebe hoje em dia nas escolas, né? E aí eu fui buscar esse conhecimento. Ano passado eu fiz a pós em TEA para entender um pouquinho mais, porque no dia a dia a gente está com as crianças em sala e como professora a gente não consegue lidar muito bem, né? Então essa pós me ajudou um pouco, assim, mas te falar que, na verdade, foi o conhecimento técnico, né? Na verdade, o que facilita é a prática, que você vai aprendendo no dia a dia, porque, assim, a criança dentro do espectro, cada criança é de um jeito, nunca, né, não tem ser humano e a criança do espectro também é diferente, né? Cada uma vem com um tipo de coisa, então, para você falar, eu pego isso aqui redondinho e vou aplicar nessa criança, não dá certo. Então, você vai ter que adequar um tratamento, uma forma de lidar com cada criança de um jeito, né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim. E é o que eu te falei, a pós, né, veio mais com a parte teórica mesmo. E a gente percebe esse aumento, né, assim, sobre. Muita gente fala, né, nossa, agora tem tantos casos. Se você for olhar por sala de aula no público, né? Eu moro em São Paulo, né? A gente tem uma média de 3, 4 crianças por sala de aula que tem dentro do espectro. Isso que é pessoas, crianças diagnosticadas, sem diagnóstico, se você for ver, tem mais, né? Então é bem, bem complicado para trabalhar. E a gente vê que esse aumento, na verdade, o pessoal fala assim: nossa, parece que agora tem muito mais criança. Eu não sei se tem mais criança ou se, na verdade, agora tem mais diagnóstico, as pessoas estão mais atentas para o assunto, na verdade, e vão procurar mais ajuda, né? Então, assim, antes era despercebido, passava despercebido. Às vezes um comportamento passava dentro ali, era como uma criança bagunceira, né? Se era algo, um nível de suporte 3, passava como um retardo, né? Então nunca era visto, mas como agora tem mais diagnóstico, acredito que por isso o aumento de casos. E acho que é isso, mais ou menos, da formação, um pouquinho isso. Tem alguma dúvida? Mais alguma coisinha que eu possa Não, no momento acrescentar? ficou claro para a gente. E a gente vai iniciar algumas perguntinhas para você, viu? A Sim, Ana vai falar agora. tá bom. Boa noite, Cléo. Boa Meu nome noite, é Ana. Ana. Vou começar aqui com as perguntas, para a gente ficar mais por dentro do assunto. Como os pais podem identificar sinais precoces de autismo em seus filhos e quando é recomendado procurar ajuda profissional? Primeiro, assim, é importante lembrar que o TEA, né, não é uma doença, né? É uma condição neurobiológica, né? Os pais, o que a gente tem que se atentar primeiro? A gente tem que estar atento ao marco de cada desenvolvimento. Às vezes a gente acha, né, a criança não falou com 2 anos lá, 1 ano no marco onde tem cada fase, e aí a pessoa fala, espera, cada criança tem o seu tempo. Sim, cada criança tem o seu tempo, mas é importante você acompanhar esse marco e procurar auxílio à medida que você vê que não está rendendo, que não está fluindo dentro do desenvolvimento esperado, na dúvida, procure um profissional adequado, né?
Os pais podem perceber como a criança ela tem manias diferentes, né? O que é prejudicado ali primeiro é o contato social, a parte da socialização é bem prejudicada, a parte da comunicação é uma parte que vem sempre bem presente, né? Desde bebê é possível identificar sinais, né? Quando você está atento ao desenvolvimento da criança, então no bebê já é possível identificar. Em alguns casos, quando é muito leve, um nível de suporte 1, você às vezes passa despercebido e tem situações que não vai ser identificado nunca, né? Se a gente observar, tem pessoas adultas que são autistas e não tem um diagnóstico, e está tudo bem, vive bem, né? Então, depende muito desse olhar atento. O contato visual, né? A criança pode ter pouco contato ou nenhum contato visual, comportamentos repetitivos, prefere brincar sozinha. Você chama a criança, ela não atende pelo nome, né? É algum dos pontos que deve ficar atento. A criança tem muita sensibilidade, às vezes, à luz, ao barulho, ao toque, ao cheiro, né? Então, são todos os sinais que tem que ficar atento, estalar os dedos, mania de andar na ponta dos pés. Mas é importante lembrar também que, assim, esses sinais, a criança pode ter um ou pode ter vários. E, assim, por exemplo, tem uma criança que gosta de andar na ponta dos pés. Também não significa, a gente não pode colocar tudo no mesmo, né, dentro do mesmo lugar e falar, não, andou na ponta dos pés, é autista, né? Também não é assim. Então, a gente precisa fazer um estudo, precisa fazer uma checagem, tem que ter um profissional que entenda adequado. E um laudo, né? A gente vê, às vezes, um erro nos laudos que acontece, que vai lá, faz 4 testes, passa 4 consultas, sessões e está lá com laudo, né? Não, a gente precisa investigar, precisa a parte da fono, é uma equipe multidisciplinar, é um estudo que não sai de um dia para o outro. Então, é importante essa investigação bem a fundo para realmente ter um diagnóstico correto, que o diagnóstico incorreto vai atrapalhar a vida da criança, né? Acho que é isso. Correspondido? Sim, sim. Quais são os principais desafios enfrentados por autistas em sua interação social e como a terapia pode ajudar a desenvolver habilidades sociais? Eu vejo como um dos principais, assim, o primeiro é a aceitação da família, né? Que às vezes a família ela nega. Eu entendo que é difícil, né? Mas assim, acho que como se não quisesse aceitar, né? Sim, exatamente. Muito embora às vezes é difícil para a família mesmo, né? Mas é importante para a criança, porque assim, um tratamento logo no início vai fazer toda a diferença para a criança, né? Então, assim, um dos primeiros desafios enfrentado é essa aceitação da família. A partir daí vem a parte da comunicação, da interação, né, social da criança, que acho que é um ponto bem difícil, que a criança vai precisar comunicar suas emoções, então ela vai enfrentar desafio nesse momento, né, de se comunicar com o outro nem sempre vai entender isso, né, nas relações com o outro. Os lugares que ela for, né, um desafio, ela vai enfrentar o barulho, né? Então, assim, é um desafio que ela vai ter que ir aos poucos e tá enfrentando cheiro, porque assim, a gente sai nos lugares, a gente não pode falar para o outro não fazer barulho, né? Não tem como, né? A parte social tá ali inserida no dia a dia. Sim. Entender mesmo como o outro funciona, né? Acho que é um desafio para a criança com TEA, tá enfrentando. E o acesso mesmo ao tratamento, né? Eu acho que assim, tem a questão financeira, tem a questão de bons profissionais, né? Esse acesso ao tratamento também, a gente não tem um tratamento disponível gratuito, assim, que seja tão eficaz. Tem algumas coisas já surgindo, mas ainda é muito voltado, né? A parte de convênios médicos, eles limitam muito as sessões, então, assim, acho que é um desafio também que a família, né, enfrenta para estar inserindo essa criança no tratamento. E você perguntou como que a terapia podia ajudar, né? Eu acho que o tratamento ajuda muito, né? Muito, porque assim, a criança com TEA, por exemplo,
Se ela tem, vamos supor que ela está no nível de suporte 1, nível de suporte 2. Se a criança ela faz o tratamento adequado, ela pode regredir o nível de suporte. Agora, se ela não faz, ela pode ir até para o 3, pode agravar. Então, assim, é importante ter esse acompanhamento, né? E as terapias podem ajudar justamente nisso. Vamos supor, a criança, elas vão introduzir aos poucos as coisas. A criança que tem questões com barulho, então aos poucos vai ser introduzido os ambientes que tem um barulho, uma luz. Às vezes a criança tem problema com texturas, né? Aí vai massinha de modelar, né? É uma coisa que criança gosta muito, mas criança típica, ela às vezes não gosta. Então, assim, você não vai forçar, mas você põe para brincar, põe lá para a criança, ela vai brincar um pouquinho, né? E depois ela deixa Aos de poucos lado. vai se adaptando. Você vai inserindo aos poucos a questão do som, né? Aos poucos você vai colocando, vai aumentando o som, né? Então a criança tem essa ajuda, né? A alternativa vai frustrando a criança aos poucos, né? Então, assim, e uma coisa muito importante para a criança com TEA é antecipar o que vai acontecer, né? Então, assim, vou dar um exemplo de um aluno que eu tenho. A criança gosta de comer, tem uma compulsão, né? Então, quando ela vai, antes de ter, ela terminou, ela vai para represa, eu já falo com ela, então eu antecipo esse comportamento. Falo, ó, terminando, e depois disso você vai comer a fruta, tudo bem? E aí dá super certo. É a mesma coisa de mudança de ambiente. As crianças normalmente não gostam dessa mudança de rotina, de ambiente. Então, você antecipa, olha, a gente está terminando aqui, depois disso a gente vai fazer isso, antes de fazer. Agora, se você pega e muda direto, é bem complicado. Então, a terapia vai ajudar a família justamente nesse manejo, né, de como fazer isso. Então, é importante que aos primeiros sinais, os pais ou o responsável procuram um profissional da psicologia. Sim, é super importante. E mesmo se não for, né, peca pelo excesso, né? Mas é importante. E como eu te falei, né, no marco de desenvolvimento é importante estar atento nesse marco, porque a gente tem essa mania, né? A sociedade tem. Não andou, né? Que não andou, não é que ela vai, não é, ela não pode não estar dentro do espectro, mas pode ter alguma coisa que precise fazer fisioterapia, de repente aconteceu alguma queda, então assim, a gente tem que estar atento, né? Precisa ser investigado, né? Sim, ele tem que estar sendo investigado. A questão da fala, né, é uma coisa bem presente nas crianças com TEA, né? O atraso da fala, né? Então é importante consultar um fono, um especialista para estar orientando melhor. Nada melhor do que um especialista para ajudar, né? É verdade. Muito obrigada, Cleo. Imagina. E agora eu vou passar as perguntas para Jal. Tá. Então, a minha perguntinha é a respeito de como os métodos de comunicação alternativa, APEX, sistema de comunicação por troca de figuras, podem ser úteis no apoio à comunicação de pessoas autistas não verbais. Até trouxe uns aqui para mostrar para vocês, né? Mas geralmente é que eu uso, né, às vezes com as minhas crianças. Geralmente essa comunicação é usada por crianças não verbais, né? E aí ela é introduzida aos poucos. Primeiro vai introduzir uma figurinha, né? Ela vai aprender a trabalhar com aquela figurinha, depois você vai colocar duas, até chegar a formar frases, né? Então tem uma gradação aí para ir colocando, né? Gradualmente esse método para a criança, né? Para a criança que não é verbal, tem algumas formas que você pode fazer, mas uma das que são bem utilizadas é um chaveirinho. Você pega, né? Por exemplo, a criança vai na cantina da escola, né? E aí você faz um chaveirinho, vai investigar com quem trabalha lá na cantina, e aí lá vai colocar o que tem de lanche, né? Tem a Coca-Cola, tem o salgado, sei lá, o que a criança gosta de comer, um docinho,
algo mais saudável, e a mãe, a pessoa especialista lá que está ajudando, vai fazer esse chaveirinho. A criança, quando for lá, ela vai mostrar a figurinha, e a pessoa, né, vai entender, supõe-se que seja alguém que, né, tem uma empatia e vai atender e vai entender que essa criança, né, queira esse lanche lá, esse salgado, ou algo assim. Aí eu trouxe aqui algumas figurinhas, por exemplo, né? Acho que dá para ver, né? Eu tive um ano que eu trabalhei com uma criança que ela gostava muito de brincar. Eu fazia trocas, na verdade, eu usava o reforço positivo, né? Estava desfraldando ela, e aí eu pegava, por exemplo, essa historinha, aí eu falava, né, que quando ele tivesse vontade de ir no banheiro, aí ele podia escolher uma das figurinhas, o que ele queria brincar. E aí ele gostava de brincar com calculadora, telefone, tem o pão de queijo, ele gostava de comer. A alimentação não é uma troca muito legal para fazer, né? Porque senão você só vai introduzindo, mas dependendo do nível de suporte, e se for uma vez ou outra, não tem problema. Mas tem que tomar cuidado com essa troca pela alimentação. Ele gostava de brincar com panelinha também. Aí fazia de bateria. Então tinha isso, massinha de modelar, né? Bolinha de sabão. Então ela entra mesmo como uma comunicação. No lugar do verbal, vai usar a figura para fazer a comunicação. Então, assim, vamos supor, eu quero brincar de calculadora, e ela não fala, né? Então, ela vai fazer assim, mostrar para a pessoa que está acompanhando. Calculadora e a massinha. A pessoa vai entender que ela quer esses dois brinquedos, porque de repente não está ao alcance da criança também, né? Está num lugar mais alto. Né? E aí, conforme ela for aprendendo a manusear esse material, ela vai usar, né? Tipo, ela vai na lanchonete, ela vai querer tomar um suco, ela mostra o suco de laranja e o pão de queijo, por exemplo, que ela quer comer para a pessoa. E funciona dessa forma. E isso é aprendido também na terapia, né? Por isso é importante a criança ter esse acompanhamento, porque a pessoa que acompanha vai ensinar como que ela vai estar usando esse material, como ela vai se comunicar sem a fala. E até uma estratégia que ela pode usar, a mãe pode usar em casa com ela, né? Sim, pode usar em casa, pode. Na verdade, ela vai aprender a parte da vida social, né, para ela. Porque a criança fica. E a criança pode até começar a desenvolver a fala com esse material, né? Tem crianças, tem relatos que acaba desenvolvendo. Então, por isso que eu falei aquela hora, é importante ter esse acompanhamento, que a criança só tem a ganhar, só vai evoluir, a família também, né? Isso, verdade. E quais estratégias, Cleo, algumas eficazes para lidar com comportamentos repetitivos ou restritos comuns em pessoas autistas? Então, a estratégia é assim, essa, né, pequenas mudanças, né? Como falei anteriormente, a gente não pode fazer tudo de uma vez, né? Tem que ir introduzindo aos poucos. Então, assim, as crianças dentro do espectro, muitas gostam, por exemplo, de fazer sempre o mesmo caminho, gosta de colocar as coisas no mesmo lugar, gosta de comer as mesmas coisas. Então, assim, as estratégias é você ir introduzindo aos poucos, né? De vez em quando você muda um caminho, né? Introduz, e sempre conversando com a criança, né? Orientando isso antes, colocando para ela antes o que vai acontecer. Olha, hoje a gente vai pelaquela calçada do outro lado, né? Para a criança também você não pode forçar ela a fazer as coisas, né? Você aceita comer um pedacinho dessa outra comida e coloca do lado no pratinho, né? E não desistir, né? Na primeira vez, às vezes não dá certo, vai na segunda, vai na terceira. Antecipar essas coisas. Vai numa festa, por exemplo, fala: olha, lá na festa tem barulho, vai ter música alta, tem criança que tem medo de balão, né? Então, assim, você já mostra esse balão antes, né, para a criança, introduz isso para ela. Vai ter balão, ele pode estourar, né? Então, assim, você vai antecipando antes. Que as pessoas, normalmente, dentro do espectro, têm uma inflexibilidade cognitiva, então ela tem essa questão com a mudança, né? Essa dificuldade de fazer a mudança. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui para. Eu acho que é mais isso, né?
Uma coisa bem legal de fazer com essas crianças, né? Calendário é uma coisa bem interessante de trabalhar, porque assim, você antecipa tudo ali, você faz um calendário, pode montar esse calendário do calendário, e aí ali nesse calendário você vai colocar todos os eventos, você vai colocar aniversário, que dia é aniversário da vovó, tá lá anotado, né? E isso você vai conversando com a criança antes de chegar a data. E aí você vai antecipando com ela tudo o que vai acontecer. Vai ter aniversário da vovó, então a gente vai na casa da vovó, né? Olha, amanhã tem terapia, a gente vai para terapia. Olha, a gente vai dar terapia de ônibus, então a gente vai fazer aquele caminho, vai pegar o ônibus. Então, assim, com o calendário você consegue antecipar tudo o que vai acontecer ali com ela, o barulho que vai acontecer naquele lugar, e sinalizar mesmo para ela os eventos que vai ter dentro daquele mês. Então, é uma forma bem legal de trabalhar com as crianças essa parte de calendário, que ajuda, você meio que engloba quase que tudo, né? E até no caso, quando acontecer de a rotina dela mudar, tendo trabalhado essas questões, ela já vai conseguir lidar melhor naquela situação, né? Sim, por exemplo, ia ter terapia amanhã, desmarcaram hoje. Aí você já pode conversar com a criança, porque se chegar no dia ela saber que ela ia para terapia e falar que não vai, aí ela vai ficar brava, aí ela vai entrar em crise, né? Acaba que tem toda aquela questão que a gente sabe que as crianças entram em crise, tem criança que se joga no chão, né? E é bem difícil, né? Porque às vezes, dependendo do lugar, né, não é bem aceito, né? Então é bem complicado. O importante sempre, acho que a antecipação é bem fundamental. E no caso, assim, como os familiares e cuidadores podem oferecer suporte emocional e prático para uma pessoa autista ao longo de diferentes estágios de vida, desde a infância até a vida adulta? Porque cada fase, né, é totalmente diferente, né, Cleo? Sim. Eu acho que assim, é isso mesmo, assim, a família, né, para oferecer ajuda, eu acho que assim, começando a aceitar, né? A família toda, é importante é difícil, mas assim, é importante que toda a família esteja envolvida dentro desse ambiente, né? Às vezes precisa fazer algumas mudanças no ambiente, né? Às vezes é um ambiente que tem mais cheiro, né? Com a chegada dessa criança, né? É necessário fazer algumas alterações, né? Às vezes a alimentação, né, é necessário. Importante que a família faça essa alimentação junto com a criança para estimular, né? Então, assim, é importante que a família participe da terapia, né? Na verdade, quando tem uma criança dentro do espectro, a família toda acaba tendo que fazer a terapia, né? Cada um se envolve um pouquinho, né? Porque a gente precisa aprender estratégias diferentes para lidar para que essa criança avance, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu posso te acrescentar. Eu acho que é mais isso mesmo, assim, né? Ter uma boa relação com a. Normalmente a criança frequenta uma escola, né? Então é importante que essa família tenha uma boa relação com a escola, para que o profissional dentro da escola também possa auxiliar, porque a terapia ela vai funcionar durante, como você falou, ao longo da vida, é para sempre, né? Uma coisa que não tem fim. Se você para, você vai regredir, né? A tendência não é essa, a tendência é que a criança vai, né, regredindo. Então, é importante que assim, a escola participe, é importante que a família participe, na sociedade onde ela está inserida, que todos participem. Então, é importante essa boa relação com a escola, porque é uma coisa multidisciplinar, né? A família vai fazer a sua parte em casa e a escola vai contribuir com a parte dela, né? Tem crianças que passam a maior parte do período dentro de uma escola. Então, essa parte de calendário, essa parte de datas, é importante a família ter na escola e ter em casa, e a escola também introduz algumas coisas. Desfraude, por exemplo. Eu fiz um desfraude de uma criança
E aí é aquilo que eu te falei, né? Você tem que usar esses PECs, você vai usando um reforço positivo. Você pode usar também a história social. Vocês já ouviram falar da história social dentro do TEA ou não? Como que funciona? Não. Não? É uma historinha que você conta mesmo para a criança, só que sim, são mini histórias, né? Ó, por exemplo, eu fiz essa daqui, ó, para a criança, ela tinha uma dificuldade de mudar de ambiente. Toda vez que mudava do ambiente, ela se jogava no chão. Toda vez que ia mudar, que ia da sala para o parque, se jogava no chão. Do refeitório para a sala, se jogava no chão. Então, eu montei várias histórias para ele. Ó, montei essa aqui, por exemplo. Ó. Quando terminar o almoço, voltaremos para a sala. Nesse momento, não preciso chorar, pois será o horário de descanso. Estarei com a professora que vai colocar a música para ouvir, que ele gostava de dormir com música, né? E assim, essas coisas a gente vai descobrindo, né? Essas preferências da criança, a gente tem que ter um olhar atento, porque você vai descobrindo aos poucos essas coisas que as crianças têm. Depois do jantar, eu irei voltar para a sala. Nesse momento, eu vou embora e vou arrumar minhas coisas. Aí eu coloquei ele subindo para a sala, pegando a mochila e que ele vai para casa. Então, a gente vai contando histórias através das figuras, porque se você só fala, a criança, o processamento dela, né, é milhões de neurônios ali. Então, assim, é muita informação para ela. Então, tanto para a criança verbal quanto para a criança não verbal, no caso, a verbal pode trabalhar essa história social, e a não verbal, os PECs, que são as figurinhas, que é o método que ela vai se comunicar, né? E acho que é isso. Falei demais, falei muito. Mas, assim, foi muito importante, né? E como a sua fala, a importância da família, buscar ajuda, né? Aceitar, primeiramente. E hoje a gente vê que há uma grande dificuldade para a família ter o diagnóstico dessa criança, né? A gente vê muitos relatos de mães que passam anos para poder ter o diagnóstico. Então, é um fator que também prejudica o tratamento, né? Dificulta muito, porque assim, entra a parte financeira, né? Entra a falta de profissional qualificado, né? E às vezes entra a questão da família também. Muito embora a família fale, eu quero ter o diagnóstico, mas às vezes a família não vai atrás, né? Vai assim, porque existe faculdades que eu não sei como que é aí, né? Mas aqui em São Paulo a gente tem faculdades que fazem tem esse apoio psicológico para. Só que você precisa ficar na fila, você precisa estar cedo, você tem horário, você tem regras, né? E às vezes a família não quer ir e às vezes não tem disponibilidade para ir, porque assim, se eu vou perder o emprego, e aí vou sustentar minha família como? Né? Então, assim, é difícil dos dois lados, né? Porque a família tem que abrir mão de algumas coisas, a empresa às vezes não entende que essa mãe ou que esse pai precisa levar essa criança na terapia toda semana e precisa sair, né? Essa família às vezes não tem o dinheiro, não tem a condição financeira para bancar um tratamento particular, e tem a falta de profissional, que às vezes só quer ganhar dinheiro também, né? Então, assim, são várias coisas, né? Mas a gente não pode desistir, né? Qualquer sinal que você vê, bebê às vezes está diferente, está fora ali do marco do desenvolvimento, né? É bom sempre estar atento. E a escola, nesse momento, ajuda muito, porque, assim, às vezes a família não percebe em casa, acha tudo normal, tudo bonitinho, né? E às vezes a escola, né, como a criança está há muito tempo, percebe algumas coisas, percebe que a criança não brinca com o coleguinha, percebe que a criança não olha muito para os colegas, então dá um alerta para a família, né? E aí cabe à família começar a correr atrás. Tá certo, Léo. Muito obrigada, né, por você compartilhar conosco. Imagina, espero ter contribuído. Com certeza, contribuiu bastante. Gratidão em nome da turma. Se alguma das meninas tiverem mais algo a compartilhar, para a gente finalizar, que está já chegando uma hora, né, Fica tranquila. Eu estou à disposição, mas eu gostei muito, assim, de compartilhar. Eu ainda tenho muito a aprender, né? Que a gente está sempre aprendendo, né? Mas o pouco que eu sei, eu gosto de compartilhar com as pessoas, eu gosto
de estar auxiliando, porque acho que é um ponto muito importante, né, de ser trabalhado, né? Acho que não dá para ser negligenciado, né? É uma coisa que a gente tem que sempre estar atento, porque assim, acontece no vizinho, mas pode acontecer com a gente. Quando acontece com a gente, é diferente. A gente sabe que é fácil falar quando é do outro, né? Para Isso, fazer o tratamento, para correr atrás, mas quando está dentro da nossa família, né, muda totalmente a história. é verdade. Então, gratidão, viu? Obrigada, meninas. Sua vida, seus projetos. Obrigada. Se precisarem, eu estou disponível para contribuir com vocês. Obrigadão, viu? Tá Tchau. bom? Obrigada.